Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio 3 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Enquanto ele estava dormindo, fizeram alguns testes nele para medir os níveis de Arbitrium em seu corpo. Arbitrium é uma energia produzida pela mente humana e é necessária como combustível por todos os Mecha Wood. Quando os níveis de Arbitrium de Hikaru são medidos, isso é o que os gráficos mostram, e esse é o padrão de um usuário médio de Mecha Wood. Se ainda não estava claro, Hikaru é basicamente um fracasso quando se trata de usar Mecha Wood, e não há como negar isso. Alice concorda que Hikaru pode ter sido responsável por despertar a alma, mas também é o motivo pelo qual a alma está fundida a uma jaqueta e ele não consegue nem usar o poder de alma. Além disso, eles não têm escolha a não ser deixar a alma sob seus cuidados por enquanto, mas ao quer deixar claro que Hikaru não pode agir por conta própria sob nenhuma circunstância, pois não é capaz de se controlar. Alma tenta defender Hikaru e aponta que ele é a única razão pela qual Alma não foi capturado por Kagami. Mas, por mais que isso seja verdade, quem diz que é um fato que Hikaru não tem poder para usar a alma, então ele é um risco. Nesse momento, Aki interrompe e diz que acredita que Hikaru pode ser capaz de extrair o potencial de alma. Afinal, ele conseguiu usar o poder de alma da primeira vez que se encontraram, então ela tem certeza de que ele pode ficar mais forte com um pouco de treinamento. Até agora, o treinamento tem envolvido Alma fazendo flexões no telhado da escola, e enquanto Hikaru fica feliz pela oferta de Aki para treiná-lo, ele não tem certeza de quão eficaz isso realmente é, porque Alma é a única que está se movendo enquanto Hikaru só fica sentado. Aqui diz que treinar o Arbitrium é sobre o espírito, então ele só precisa se concentrar o máximo que puder para se tornar mais forte. Isso está bem, mas ainda não explica como o exercício vai aumentar seu Arbitrium, mas ele decide seguir isso por enquanto. Pouco depois, Aki recebe uma ligação de Armes, que diz que ela precisa voltar à sede. Então, ela interrompe o treinamento de Hikaru e Alma e os leva de volta com ela. Houve muitos incidentes recentes onde Mechas Wood estão sendo arrancados de seus portadores, e esse homem é a terceira vítima da semana. Al acredita que isso pode ser obra de um novo agente Kami. Então sua prioridade é recuperar os Mechas Wood roubados o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Alma não entende o que ele quer dizer com tarde demais. Então Jax explica que, se o Mecha Wood de uma pessoa for arrancado à força, ela morrerá em alguns dias. O motivo não é totalmente conhecido, mas acredita-se que seja porque o Arbitrium começa a vazar do ponto de fusão, fazendo a pessoa enfraquecer cada vez mais até que eventualmente morra. Ainda há muito a ser descoberto sobre o Arbitrium, mas o que se sabe é que ele tem efeitos drásticos no sistema biológico humano. Por exemplo, qualquer pessoa que se funda com o Mecha ganha uma habilidade física incrível, embora, no caso de Hikaru, ele sempre tenha sido fundido ao seu corpo, ele ainda é apenas um humano normal. Aqui nota algumas marcas nos braços da vítima e imediatamente percebe que quem fez isso estava usando um Mecha do tipo Quente, o Arm-Type. Alice já sabe para onde ela está indo com isso e lembra a ela que a prioridade dela agora é proteger a alma a todo custo, então não quer que ela se envolva nesse caso, mesmo que ela tenha razões pessoais. Depois que ele sai, Aki ignora tudo o que ele disse e diz que há algo que ela quer investigar por motivos pessoais, mas como ela tem que cuidar de Hikaru, ele vai com ela. Enquanto isso, no grupo Kagami, eles estão se apressando para descobrir onde está Jun, o irmão mais novo de Kadami. Ele aparentemente roubou um Melda artificial experimental e desapareceu, mas ninguém sabe o que ele pretende fazer com isso. O líder da terceira divisão oferece-se para resolver o problema, mas os membros dessa divisão são os mesmos que deixaram Alma e Saki na última vez, então desta vez os Corvos Brancos, White Ravens, são enviados para capturar Jun. Enquanto isso, Hikaru está com Aki até tarde da noite, e ele já percebeu que ela está investigando o caso que Al disse para ela não investigar. Ele se pergunta se é mesmo certo eles estarem ali sozinhos, mas Aki se recusa a responder. No momento seguinte, eles ouvem um som de cornetas ao longe, e do outro lado da rua, vemos os Corvos Brancos procurando o irmão mais novo de Kadami. O líder do grupo, Imada, diz para todos continuarem procurando a área. Mas quando Aki e Hikaru se aproximam deles, Hikaru realmente acha que não é uma boa ideia interagir com o pessoal do grupo Kagami. Mas Aki diz que tudo ficará bem, desde que ele fique ao lado dela e mantenha a alma escondida. Ela pergunta se ele sabe algo sobre um usuário de Mecha do tipo Quente, e no começo eles acham que ela é apenas uma garota comum. Mas quando ela menciona Mecha Wood, Imada e seu grupo se tornam hostis, porque eles não podem deixar o público em geral descobrir sobre o Mecha. Eles avançam para capturá-la, e Aki não tem escolha a não ser lutar contra eles. Então, ela chama Shimizu e Dex para ajudá-la. Imada fica chocado quando percebe que ela é uma usuária de Mecha, mas ainda assim precisa derrotá-la. Então ordena que os Corvos Brancos se reorganizem e ataquem novamente. Enquanto isso, Hikaru é lançado para longe no tumulto. Enquanto tenta se levantar, vê um garoto com um inalador se escondendo em um canto. Ele diz para o garoto que é perigoso estar ali e pergunta se ele está bem, mas o garoto não responde e começa a correr. Hikaru não sabe muito sobre o garoto, mas está preocupado com ele, então decide segui-lo, deixando Aki para enfrentar os Corvos Brancos. Alma vê isso e se transforma em uma moto, seguindo Hikaru para tentar alcançar o garoto. Enquanto isso, alguns membros dos Corvos Brancos alcançam o garoto e Hikaru, então Hikaru se coloca na frente do garoto para protegê-lo.
Os homens dos Corvos Brancos estão prontos para bater em Hikaru se isso significar alcançar o garoto. Mas antes que Hikaru seja atingido, Alma aparece e bloqueia o golpe. Nesse momento, eles percebem que Imada e sua moto mecha estão indo diretamente em sua direção. Quando Hikaru vira para dizer ao garoto para correr, percebe que ele já sumiu. O alvo original de Imada pode ter escapado, mas agora que ele viu Alma, ele muda seus planos e passa a focar nele. Alma percebe que ele e Hikaru são os alvos, então tenta arrastá-lo para a segurança, mas, em termos de velocidade, não há como Alma vencer uma moto. Imada alcança-os e agarra Alma, ficando muito orgulhoso de ter capturado o Trigger Arm. De repente, Aki aparece do nada e derruba Imada da moto. Ela então começa a interrogar Imada e seus homens sobre o usuário de mecha do tipo quente, mas eles não sabem nada sobre isso, então Aki o solta, desapontada por não encontrar pistas, mas também irritada com Hikaru por ter fugido sozinho. Ela tenta explicar que ele quase colocou Alma em perigo com seu comportamento imprudente, e apesar de querer acreditar nele, ela ainda o considera impotente. Neste momento, o garoto que havia fugido observa a cena de cima de um prédio e parece ter interesse em Alma também. Ele decide esperar o momento certo para atacar. Assim termina o episódio número 3. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes e nada mais. Muito obrigado por assistir.